fui demitida de mais um trabalho. O pior de tudo é que o trabalho era legal em questão de comunicação, salário, flexibilidade, só que o impacto dessa demissão não foi tão grande como o das outras, porque essa demissão em especial me fez ver algo em mim que eu não estava percebendo antes, e eu vou te contar agora. Bom, a maioria dos empregos que eu já tive, eu fui demitida. Não teve um trabalho assim que eu desisti. Na verdade teve, mas a maioria eu que fui demitida. E por muitas vezes eu me sentia culpada, não suficiente, frustrada, como se eu tivesse um problema. Claro, teve alguns trabalhos realmente que eu não estava dando o meu melhor, então hoje em dia eu paro e penso, você mereceu essa demissão. Mas alguns realmente eu dei meu melhor, tipo esse último, mas às vezes o problema não é sobre você, às vezes o problema é sobre o lugar, algumas mudanças que acontecem e tá tudo bem, assim, né, entre aspas. E também tem o fato de que eu sou freelancer e vida de freelancer não é muito estável não. E aí que vem meu primeiro sentimento, que foi uma certa raiva, porque eu vejo que na internet as pessoas romantizam muito essa coisa do freelancer, né? De ter a sua liberdade, fazer os seus horários, ganhar mais. Mas olha, nem sempre é assim, viu? Que apesar de tudo isso, ainda assim foi uma escolha minha. Eu que escolhi ser freelancer. Antes de tudo, eu tava num CLT. Só que, de verdade, não é algo pra mim. Eu não falo nunca mais, porque eu nunca sei o dia de amanhã. Eu posso precisar. Mas é uma coisa que, assim, de verdade, não se encaixa na minha vida. Esse modelo do CLT, seguir horário, trabalhar presencial, nossa, só de pensar me dá arrepio. Mesmo com as dificuldades, a vida freelancer ainda assim me proporcionou tudo aquilo que eu queria pra minha vida, que era viver viajando. Ter liberdade, ter flexibilidade. Só que ainda assim, mesmo tendo escolhido ser freelancer, eu não sei por que alguma coisa ainda me incomodava, como se aquilo ainda não fosse a escolha ideal para fazer. Porque lá no fundo eu sentia que eu precisava trabalhar com algo que tivesse um propósito maior, algo que me preenchesse inteiramente, algo que eu me sentisse feliz e não só pelo dinheiro, porque se fosse pelo dinheiro a gente fazia qualquer coisa, né? Mas não, para mim, mais importante do que o dinheiro era a satisfação. E aí eu fiquei me perguntando, tá, mas o que realmente me satisfaz? E aí eu comecei a resgatar umas memórias de quando eu era criança. E cara, é muito louco, porque quando eu era criança, eu era muito empreendedora. Os meus pais nem sempre tinham dinheiro pra me dar. Então eu sempre ficava pensando em como eu poderia ganhar mais dinheiro. E foi aí que eu comecei a vender pulseirinhas na escola. Foi aí que eu comecei a ajudar minha mãe a vender trufas de chocolate, entre várias outras coisas. Na adolescência, eu me arrisquei na fotografia e comecei a fazer dinheiro com as minhas fotos. E depois de resgatar todas essas memórias, eu fiquei pensando em que ponto eu me perdi de mim mesma. Será que foi na fase adulta, onde eu comecei a escutar o que eu deveria fazer ou não? Porque de verdade, agora eu sei que eu quero empreender. Eu quero criar um projeto meu que possa fazer a diferença na vida de uma pessoa. Eu não quero ser uma pessoa que consegue um emprego, eu quero ser a pessoa que dá empregos. Eu não quero criar projetos para os outros, eu quero criar os meus próprios projetos. E eu acho muito engraçado, porque as respostas sempre esteve comigo e eu não enxergava. Porque apesar de no início da minha fase adulta eu trabalhar para outras pessoas, em paralelo eu sempre tive meus projetos pessoais. Eu já tive um brechó online, teve uma época aí que eu era muito da astrologia e fazia leituras de mapa natal. Eu comecei a viver viajando, além de criar conteúdos nas redes sociais mostrando o meu processo da viagem, as reflexões que eu fui adquirindo com o tempo. Eu também fazia brigadeiros para vender na rua, porque eu viajava de uma maneira muito limitada, então eu precisava fazer dinheiro para continuar a minha viagem. E foi aí que eu comecei a fazer brigadeiro, eu fazia ilustrações e imprimia em forma de adesivo para vender para as pessoas. Eu estava sempre pensando em algo novo, para eu não ficar limitada. A primeira coisa que passava na minha cabeça não era ir buscar empregos em lugares tradicionais, mas inventar algo que eu pudesse fazer e ter o meu próprio dinheiro através de mim, através da minha criação. Só que eu sempre deixava essas coisas em segundo plano,
como se fosse mais uma grana extra e não algo que eu pudesse investir de verdade, porque eu achava que isso não era um trabalho, que eu tinha que ter um emprego. Eu não sei quando eu peguei essa crença pra mim, que com certeza não é minha, mas é isso. Eu deixei algo que verdadeiramente é meu em segundo plano para dar prioridade a algo que nunca fez sentido para mim. E quanto mais eu ignorava, mais frustrações eu tinha, que no caso são as demissões. Então o que eu pude concluir ali no final de tudo é que às vezes a vida tá ali, ó, mostrando a solução na sua cara e você não tá enxergando. Tá só ali reclamando e dizendo o quanto a vida é muito difícil só porque ela não tá atendendo nossas expectativas. Só que aí a gente tem que olhar para um lado de que nem sempre a vida vai mostrar o caminho da maneira que a gente tá ali esperando. Às vezes ela mostra o caminho nas dificuldades mesmo, nas frustrações, na raiva, quando a gente tá perdido, sem nem ideia do que a gente vai fazer. Ou quando a gente é simplesmente demitido várias vezes de vários trabalhos. Enfim, depois dessa grande reflexão, decidi fazer do limão uma limonada e vim aqui gravar um conteúdo para vocês contando um pouco da minha história. E agora eu sinto que eu tô com muito mais energia para gravar conteúdos aqui no YouTube e também lá no meu Instagram. Eu criei uma conta do zero. Depois até faço um vídeo explicando por que eu apaguei minha conta antiga e comecei do zero. E não, eu não tenho nem ideia de que projeto eu quero criar, mas sem pressão, eu tô aqui fazendo o meu melhor com as ferramentas que eu tenho agora e não tem nada melhor do que isso. Basta você querer e dar o primeiro passo, mesmo sem ter tudo estruturado na sua cabeça. E se você foi demitido, isso não significa que você tem que empreender. Às vezes essa demissão é uma porta que está se fechando para uma melhor ainda se abrir. Então, se permita se sentir frustrado, triste, mas não se renda a isso. Não sinta que você é um perdedor ou um fracassado. Com certeza a vida quer te mostrar um caminho muito melhor do que você está enxergando agora. Bom, se você gostou desse vídeo, quero te convidar também a se inscrever na minha newsletter, onde eu posto textos toda semana. É totalmente gratuito. E também se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Um beijo e até a próxima!